Não adianta estudar a fundo toda essa legislação, entender em detalhes cada artigo da RDC Anvisa 97 e não colocar logo em prática no consultório, na clínica e adquirindo os materiais, equipamentos e reorganizando a sala adicional e implantando logo o serviço para começar a funcionar. Lembrando que, em paralelo, enquanto você está providenciando a documentação, você deve ir providenciando já toda a sala. Não espera uma coisa estar pronta para providenciar outra. Providencia em paralelo. Assim, em semanas, em poucos meses, 2, 3 meses, você vai conseguir organizar seu serviço de imunização. Acontece muito de alguns médicos que fazem o treinamento ficam assistindo de camarote, vendo, né, até genuinamente interessados no conteúdo que eu compartilho aqui, mas ficam, de certa maneira, na inércia e não providenciam o que tem que ser providenciado. Enquanto isso, outros médicos da mesma turma, ou até de turmas que vêm depois da turma desse médico, acabam antecipando, progredindo, inaugurando, aplicando primeira dose, escalando, enquanto que o outro médico está ali só na teoria. Então, a gente como médico, a gente adora a teoria, mas o nosso programa de treinamento tem tudo. Tudo. Tem até teoria, mas o viés é essencialmente prático. E nessa RDC Anvisa 197, o nosso foco realmente é fazer você colocar a mão na massa e começar a implantar o serviço. Então, nosso foco aqui é o seu resultado. O meu resultado acaba sendo o resultado dos meus alunos. Então, cada vez mais eu quero que você tenha mais resultado. Implante logo o seu serviço. Deixa, muitas vezes, de mimimi, porque às vezes a questão de documentação, o médico fica de mimimi, porque a vigilância sanitária às vezes é burocrática e fala que a vigilância sanitária não está entregando documentação, quando na verdade a gente não está fazendo o máximo que deve ser feito para acelerar e facilitar a vida da vigilância sanitária. Tem que estar no pé deles mesmo, tem que estar cobrando, né? Todo dia, toda semana está cobrando até eles providenciarem. Cobra por e-mail, vai lá pessoalmente, cobra por telefone, manda sua secretária, seu vacinador, né? Muitas vezes que o médico às vezes consegue, às vezes não consegue, para poder providenciar o mais rápido possível tudo isso. Uma coisa é certa, vigilância sanitária nenhuma tem o poder de impedir um serviço de imunização de começar. Ela pode ser mais ou menos burocrática, mas só depende de você, como médico, providenciar logo tudo isso. Logo, para ontem. Então, vamos agora falar de estrutura física, infraestrutura. Quais são os requisitos mínimos que a vigilância sanitária vai poder cobrar de você? Nada a mais do que isso. E é curioso ver como muito médico surpreende nessa parte, como não é necessário ter alguns daqueles equipamentos que ele imaginava que era necessário, ou que alguém, de maneira errada, falou que era necessário. Então, o objetivo dessa aula é entender a estrutura física mínima. Qual a infraestrutura física mínima? O que é obrigatório ter, uma vez que está aqui na RDC 197 Anvisa, e o que não é obrigatório ter, o que não estiver aqui na RDC 197 Anvisa é porque não precisa ter. Se você quiser ter a mais, você pode até ter, né? Às vezes, a gente tem um cardiologista que faz teste ergométrico, tem que ter um cardio desfibrilador, alguém que faz medicação venosa, que tem que ter uma estrutura, um aparato mais elaborado. Mas para o serviço de imunização, não precisa ter nada mais sofisticado para ainda assim prestar um serviço de excelente qualidade. Então, quanto à infraestrutura, é importante falar da RDC número 50, que ela só serve para uma coisa, para falar da metragem de 6 metros quadrados, que é a metragem mínima para montar o serviço. Então, a primeira coisa que você, como médico, tem que fazer é, se sua sala não for maior, ir lá com a trena medir
duas arestas do retângulo, que é a sua sala, e multiplicar para ver se dá mais ou menos do que 6 metros quadrados. É uma sala de pelo menos 2 por 3 metros quadrados. Tá? Tem que dar pelo menos 6 metros quadrados de área, RDC número 50. Então, esse print que eu tirei aqui foi da RDC número 50. Você não precisa ler a RDC 50, porque ela é enorme e ela só tem de informação relevante esse trechinho aqui, que está destacado em amarelo, que fala da sala de imunização, 6 metros quadrados. Então, o estabelecimento que realiza serviço de vacinação deve dispor de instalações físicas adequadas para as atividades de vacinação de acordo com a RDC 50, na entrelinha, tem que ter 6 metros quadrados. Devendo ser dotado no mínimo dos seguintes itens obrigatórios. Então, voltando agora para a RDC 197, que é o que realmente importa aqui para a gente. 3 ambientes. Pode ver que neles não tem sequer consultório. Você tem que ter área da recepção, dimensionada de acordo com a demanda e separada da sala de vacinação, ou seja, sua recepção, do jeito que está, sem tirar nem pôr nada, com as mesmas cadeiras, com a mesma estrutura, com o mesmo nicho da recepção. Sanitário também do mesmo jeito, tá? Se o seu sanitário foi aprovado para seu consultório, vai ser aprovado para a sala de vacinação, porque o sanitário da sala de vacinação não tem nada a mais do que o sanitário de uma clínica, de um consultório normal. E o terceiro ambiente é a sala de vacinação, que deve conter no mínimo. Agora vamos focar no que uma sala de vacinação deve ter. Sala de vacinação tem que ter 10 itens, que eu dividi aqui em 2 slides. Tá? 5 primeiros itens é a pia de lavagem. Pia, toda sala, todo consultório médico tem que ter pia. Então você não consegue fazer um exame físico sem uma pia do lado. Então, pia, lógico, tem que ter pia. Pia de lavagem, tem que ter uma bancada. Opa, aqui já é algo a mais. Do lado da pia, de preferência acoplada à pia, né? Uma bancada. Essa bancada, lá na parte de tutoriais, eu filmo o nosso próprio espaço, porque traz muito mais detalhes e muito mais entendimento sobre como funciona. Tá mostrando cada um desses itens. Eu mostro pia, bancada, mesa, cadeira, caixa térmica e todo o resto da sala de vacinação. Tá? Então aqui a gente está mais do ponto de vista de descrever quais são qual a estrutura que tem que ter, mas lá na parte de tutoriais, tá? Basta ir no menu aqui lateral, tem lá tutoriais, você vai encontrar a descrição e o vídeo, na verdade, descritivo lá na nossa própria sala de vacinação. Mas por enquanto vamos focar aqui. Bancada, tem que ter uma mesa, tem que ter uma cadeira, não precisa ser aquela poltrona de amamentação super sofisticada. Sempre, a depender do seu espaço, se for pequeno, você põe uma cadeira, de repente até a mesma cadeira da recepção. Isso já aconteceu com a aluna nossa que tinha uma sala muito pequena e que falou que não cabia uma poltrona maior. Põe uma cadeira comum mesmo, ou uma cadeira que ocupe pouco espaço. Tem que ter uma cadeira, não tem que ser uma poltrona reclinável, nada disso. Tá? E tem que ter a caixa térmica de fácil higienização. Então, eu vou mostrar aqui uma foto, tá? Uma foto até antiga da nossa sala de vacinação. Então, você pode ver que tem todos esses itens aqui, tá? Os 5 itens, olha. Pia de lavagem bancada. Então, aqui à esquerda da foto. Pia de lavagem, nem precisam ser 2, como está na foto, basta uma. A bancada ao lado da pia, que nada mais é do que um nicho que não tem metragem mínima, pode ser pequeno, caso você não tenha muito espaço, onde vão ficar bandeja, curativos, álcool, os insumos para realizar a imunização. Então, pia de lavagem, bancada, que mais? Mesa e cadeira, olha aqui, olha, uma mesa onde você pode colocar um computador, tá? Ou não é obrigatório ter computador, mas se tiver mesa, já põe um computador para facilitar o alcance do sistema informatizado, né, pelo vacinador. Pode ter cadeira, pode ver que aqui tem 2 cadeiras, nós colocamos uma segunda cadeira aqui para o acompanhante, mas poderia ser qualquer uma das 2.
tá? Sempre que possível, eu gosto muito de uma poltrona mais confortável, que a gente quer acolher o paciente, né? E comparativamente com os médicos do programa, né, a nossa sala de vacinação até que ela não é super decorada e linda, né? Tem médicos aqui de turmas passadas que, nossa, o acabamento é coisa de cinema. Mas aqui é bom colocar uma sala, até a versão mais antiga da nossa clínica, para você entender que não é necessário requinte, acabamento, sofisticação para você ter sua sala de vacinação operando, funcionando, tá? Poltrona pode ser mais confortável, mas tem que ter, de acordo com a norma RDC 197, tem que ser uma cadeira. E que mais? E a caixa térmica de fácil higienização, que não aparece aqui na foto, até porque a gente não usa no dia a dia do serviço. A caixa térmica é um item útil mais para vacinação extramuro, mas como a RDC pede, é bom ter uma caixa térmica, né, com termômetro embutido de máxima e mínima, daquela azulzinha mesmo, parece um cooler de levar para a praia, aquela caixa térmica de levar para a praia. Ou seja, não precisa ser equipamentos no início mais caros e sofisticados, né, câmara portátil para levar vacina, nada disso. Importante você ter a estrutura mínima para já começar a funcionar. Foi assim que eu comecei a funcionar, gastando pouco, e com o tempo nós fomos elaborando cada vez mais, e é como eu recomendo também para os alunos. A não ser que o médico já queira adiantar, aproveitar que muitas vezes está fazendo o projeto da clínica e já fazer todo um acabamento. Tá? Então esses foram os 5 primeiros itens da estrutura necessária numa sala de vacinação. Pode ver que não tem nada daquelas coisas mais elaboradas. Laringoscópio, carrinho de parada, desfibrilador, cilindro de oxigênio, nada daquilo. Tá? Tem que ter pia, todo consultório tem que ter uma bancada, tem que ter mesa, todo consultório tem que ter, cadeira também. Olha só, tem que ter aquilo que o consultório já tem. Muitas vezes, na verdade, o médico aproveita um segundo consultório que ele já tem, ele aproveita a mesa, ele aproveita a cadeira que já tem, ele aproveita a pia que já tem. E, na verdade, acrescenta só o que está faltando. Isso casa como uma luva com uma sala de procedimento ou um consultório que esteja subutilizado ou parado, que você pode aproveitar e ajustar para o serviço de vacinação. Tá? Lembrando que eu vou falar de cada um desses itens em detalhes, filmando na própria clínica, para oferecer uma riqueza maior de detalhes e tirar dúvidas que não daria para tirar só com fotos e textos. Tá bom? Então, lembrando, olha, primeiro item, bancada. Isso aqui é uma foto da sala de vacinação modelo da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é referência no Brasil sobre boas práticas em imunização. Então, olha isso aqui. Na foto tem uma pia, muito bem, de lavagem. Além disso, temos a bancada. Nessa foto aqui ela está num nível diferente, mas via de regra no mesmo nível, tá? É na mesma altura. A bancada. Temos uma mesa comum. Temos uma cadeira, que pode ser uma poltrona mais elaborada ou uma cadeira simples. E temos uma caixa térmica com termômetro, com cabo extensor de máxima e mínima, como você vai ver mais para frente. Tá? Muito bem. Foram os 5 primeiros itens de infraestrutura que uma sala de imunização, seja pública, seja privada, no seu consultório, tem que ter. Muito bem. 6º item, equipamento de refrigeração exclusivo para a conservação de vacinas com termômetro. É claro que entra o refrigerador de vacinas. Não é obrigatório, pode ver aqui nessa lista, de freezer, inicialmente. Freezer com bobinas de gelo serve para vacinação fora da clínica e para transporte de vacinas para fora da clínica. Num primeiro momento, você já vai providenciando ser um freezer mesmo. A partir do momento que você começar a fazer vacinação extramuro, fora da clínica, que você vai precisar do freezer, mas na sala de vacinação você não precisa ter freezer. E quando tiver, você pode colocar o freezer na sala de vacinação, você pode colocar o freezer em outra sala. O nosso não fica na sala de vacinação para não tomar espaço, né? Nosso freezer fica
né, na copa, fica em outra sala. Agora, tem que ser uso exclusivo de bobina de gelo. Tem que ter um adesivo lá na parte de sinalização da clínica. Eu vou mostrar para vocês isso. Tem que ter local para guarda de materiais, que nada mais são do que gavetas que ficam ali embutidas embaixo da bancada, para colocar todos os materiais, medicamentos descartáveis. Tem que ter recipiente para descarte de materiais perfluorocortante, que é a caixinha de papelão de perfluorocortante, caixa amarelinha, via de regra de 3 litros que nós utilizamos, porque comporta mais material utilizado, né? Agulhas, seringas utilizadas. Tem que ter uma maca, coisa que também todo consultório tem. O médico vai reaproveitar um consultório que ele já tem, aproveita a maca. E tem que ter um termômetro de momento com máxima e mínima, com cabos extensores para as caixas térmicas. Então eu vou explicar mais para frente como funciona esse termômetro. É um equipamento super barato, tá? É interessante que o consultório, que o serviço tenha pelo menos 2, um para realizar a vacinação extramuro quando começar e outro até para monitorizar a temperatura da sala de vacinação. Mais para frente eu vou explicar. Então fechamos aqui os 10 itens que seu consultório particular, sua clínica precisam ter. Você viu que não tem nada daqueles recursos complicados que muita gente acha que precisa ter para começar a fazer vacinação no consultório. Então, foto da sala de vacinação modelo, tá? Eu tenho até essas imagens lá em materiais, pronto para download também, se você quiser ver esse material e outros também, tá? A foto inteira. Então temos o refrigerador de vacinas, aí tem 2, mas só precisa de um inicialmente, que é o refrigerador, temperatura positiva de 2 a 8 graus Celsius, não precisa de freezer em temperatura negativa, que é só para bobina de gelo quando for fazer vacinação fora da clínica. As gavetas, né, para guardar os materiais descartáveis. Gaveta aqui, a propósito, embaixo da bancada, para aproveitar o espaço. E a maca, enfim, né, que todo consultório já tem. Então, lembrando que eu vou explicar item por item, em detalhes, filmando o nosso próprio espaço para contextualizar e detalhar bem melhor do que aqui, tá? Enfim, gente, estrutura não precisa ter nada disso. Laringoscópio, tubo endotraqueal, DEA, desfibrilador, expurgo, autoclave, cilindro de oxigênio, não precisa ter nada disso. O fato do médico não ter nada disso não significa que ele está sendo negligente e não significa que ele não está adotando as melhores práticas recomendadas pelos melhores serviços de imunização. Eventualmente, se uma clínica de imunização também tiver isso, ou foi porque por escolha própria decidiu ter a mais, ou porque tem outros serviços que assim exigem esses recursos a mais. Porque serviço de vacinação não tem nada disso a mais. O nosso não tem, nem recomendo que a maioria dos alunos tenha, a não ser que seja alguma especialidade que assim exija. Então, não é necessário, em termos de infraestrutura, nada disso. E quem está dizendo isso não sou eu. É a RDC Anvisa número 97. RDC Anvisa número 97, que é o nosso marco, né? É a nossa Constituição, o documento mais importante que define infraestrutura. Mais um detalhe, os equipamentos de refrigeração, os refrigeradores científicos, as câmaras frias, a geladeira de vacinas deve estar regularizada perante a Anvisa. E o que é estar regularizada perante a Anvisa? É ter o registro da Anvisa. Existem marcas de refrigerador de vacina que têm esse registro e tem marca que não tem o registro. Então, as que têm o registro é porque foram aprovadas, foram chanceladas pela Anvisa. Então, quando for adquirir, né, presta atenção sempre ao receber o refrigerador. Vai ter um adesivo, seja por dentro, na parede interna do refrigerador, ou então nas costas do refrigerador, onde vai constar
a palavrinha Anvisa e um número. Esse número é o registro, junto com a Anvisa, daquele refrigerador. Então é importante que você tenha isso, porque muitas vezes a vigilância sanitária vai cobrar. Esse refrigerador é registrado junto com a Anvisa, então você tem que adquirir marcas registradas junto com a Anvisa para evitar problema. Agora, destacando os mesmos adesivos, você pode ver, né, que aparece registro Anvisa e aparece um código. É a prova de que o refrigerador, de fato, foi registrado junto com a Anvisa.